Olá, meus queridos, a graça e a paz a todos, em nome de Jesus. Muito feliz por nós estarmos aqui novamente para mais uma aula de teologia, dessa vez aula de teontologia, ou melhor, da doutrina de Deus, né? Esse que faz parte do nosso curso básico de teologia da John Wesley, Escola de Teologia da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Então, você que é nosso aluno, a gente sentiu que na aula anterior ficou muitas pessoas meio que perdidas com o assunto, e eu resolvi refazer, né, desde o início o conteúdo, e preparei aqui os slides. Depois eu vou até enviar os slides para você, porque a partir desses slides também a gente vai fazer a nossa avaliação. Mas o fato é que essa revisão será muito bom para quem foi, né, vai reforçar, e para quem não foi já vai pegar o conteúdo muito mastigadinho, né? Mas eu queria dizer uma coisa para você, meu querido. Olha, você precisa ler, você precisa pegar essa sua apostila, você precisa pegar esse seu conteúdo e você precisa ler. Você tem que entender que estudar não é só ir à aula, não é só escutar o professor, não é só ver os slides. Você tem que também pesquisar. Nós aqui somos seus orientadores, nós, por assim dizer, nós atiçamos a sua curiosidade. Mas vamos lá, aula de teontologia, né, da doutrina de Deus. Eu sou o pastor Gessivan, e a partir de agora a gente vai, você que está com a apostila, abre a sua apostila na página de número 4, né? Quando você abrir os slides, você vai ver, né, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui a apostila, você vai ver, por exemplo, que eu estou colocando aqui as ideias em ordem. Eu coloquei até assim nos slides. Resumo, ideias em ordem, porque na apostila ele começa falando sobre a ideia do privilégio de conhecer Deus, depois ele fala de pressupostos, e eu peguei aqui para deixar bem mastigadinho para vocês, colocando o conteúdo em ordem para ficar uma coisa mais didática para vocês. Então, nas páginas 4 e 5, inicialmente a gente vai estar revendo as páginas 4 e 5, se você quiser abrir a sua apostila para acompanhar bem. Se não, eu peguei, literalmente copiei e colei algumas partes importantes da apostila para fazer esse resumo aqui especial. Esse resumo está bem mastigadinho mesmo, vocês vão adorar. Pois bem, vamos lá. Primeiro, vamos colocar essas ideias e ordens, né, aí da apostila. A primeira coisa que nos chama a atenção é que o autor afirma o seguinte: a Bíblia ela não foi escrita com o objetivo de provar a existência de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na doutrina de Deus é que quando você pega a Bíblia, que a gente viu na aula de introdução à teologia, por exemplo, que a revelação é aquilo que nós temos para estudar o ser de Deus, a gente precisa entender o seguinte: a Bíblia não foi escrita com o objetivo de provar Deus. No estudo da Bíblia, o cristão deve assumir os seguintes pressupostos, ou seja, a Bíblia ela já parte desses pressupostos. Os autores, principalmente Moisés, que é um dos primeiros autores, né, que ele começa ali escrevendo o Pentateuco, já parte do pressuposto que Deus existe. Então, os primeiros pressupostos que a gente tem que entender na doutrina de Deus para estudar o ser de Deus é que a Bíblia ela não foi escrita para provar Deus, tá certo? Deus existe, é um pressuposto que a gente tem que assumir quando for estudar, não só a doutrina de Deus, mas qualquer doutrina. Deus existe, Deus pode ser conhecido e Deus se revelou, que é o que possibilita nós conhecermos. Então, assim, embora a Bíblia não tenha como objetivo, né, provar a existência de Deus, e nós, ao lermos a Bíblia, ao nos depararmos com qualquer estudo da Bíblia, e principalmente a respeito de Deus, a gente assume esse pressuposto, né? Deus existe. E a segunda coisa, ele pode ser conhecido. Por que ele pode ser conhecido? Você deveria fazer-se essa pergunta. Porque ele se revelou. E por onde ele se revelou? Obviamente, ele se revelou pela escritura que nós estamos estudando, né? Deus só pode ser conhecido porque ele se revelou. Do contrário, seria impossível esse Deus que nós falamos que ele existe, que ele pode ter conhecido, sem que ele tivesse se revelado, né? Então, a gente viu, por exemplo, a ideia, né, na última aula
do professor anterior, né, que Deus é um ser pessoal, e isso é o que possibilita nós termos um relacionamento com Ele. Então ele, como pessoa, quem leu aquele texto de J. Packer, viu que uma pessoa como eu e como você, a gente só pode conhecer o outro se o outro se permitir conhecer, ou se ele se revelar, dito de outro modo. Então Deus, ele se revelou, é uma pessoa que se revelou, e ele se revelou por quê? Ele se revelou por meio da revelação natural. A gente vai ver isso mais lá na frente, né? Da revelação natural, que seria toda a criação. E também Deus se revelou especialmente, uma revelação que nós chamamos até de revelação especial, por meio das Escrituras. Está aí na página 4, né? Outra coisa que está logo no início aí, por isso que eu coloquei aqui o título, Colocando as Ideias em Ordem. A segunda coisa que tem aí na apostila, que é muito interessante, é que o autor começa introduzindo dizendo o seguinte: é um privilégio conhecermos a Deus, uma vez que a partir dele tudo se encaixa. Ou seja, Deus que existe, que nós podemos conhecer, porque Ele se revelou, e é um privilégio nós conhecermos esse Deus, porque a partir de Deus tudo se encaixa. Nós entendemos, por exemplo, a ideia que os ateus, por exemplo, questionam muito a fé cristã, a ideia da existência do mal no mundo. Nós sabemos por que existe o mal, nós sabemos como lutar contra o mal, nós sabemos que o mal, afinal de contas, já teve o fim escatologicamente falando, né, na eternidade, que Deus está no eterno presente. Ele vai findar na eternidade, mas para Deus já teve um fim, porque Deus está no eterno presente. Então, até a ideia de mal, que é um grande dilema de toda a sociedade, de todo ser humano, ela se encaixa para o cristão, porque o cristão todas as coisas discerne, porque ele discerne a partir de Deus, que se revela a nós por meio da sua, não só da sua palavra, mas das suas obras, das obras que ele criou. E esse Deus mesmo que se revelou por meio da sua palavra, também é o mesmo Deus que revela todo o plano da humanidade. É por isso que o autor começa dizendo que é um privilégio nós conhecermos a Deus, uma vez que a partir dele todas as coisas se encaixam. Depois, só que tem o seguinte: depois do pecado, o homem tornou-se insensato. Então, a ideia é o seguinte: vai acompanhando comigo aí o raciocínio. Deus existe, Deus se revelou, e por isso ele pode ser conhecido. A partir do conhecimento de Deus, nós podemos conhecer todas as coisas, portanto, é um privilégio nós conhecermos a Deus, não é? Mas só que tem o seguinte: depois do pecado, o homem tornou-se um ser insensato. Então, nós podemos conhecer a Deus, mas tem um probleminha aí. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem tornou-se então um ser insensato, ou seja, sem a capacidade de conhecer Deus como deveria. Mesmo assim, a revelação natural, isto é, a natureza testemunha o seu Criador. Ou seja, assim como a gente, por exemplo, conhece, digamos, vou falar aqui de música, por exemplo, um exemplo com música. A gente conhece a voz de um cantor, mesmo que a gente nunca tenha ouvido, digamos que é um lançamento de uma música, por exemplo, um autor que tenha uma voz marcante. Como eu sou mais antigo, por exemplo, vamos falar de Sérgio Lopes. Quando a gente ouviu a música de Sérgio Lopes, ou então de Paulo Sérgio do Grupo Logos, nós não sabemos nem que é dele, um lançamento, por exemplo, mas pelo ouvir da voz, nós vamos identificar, e essa música muito provavelmente é de Sérgio Lopes ou de Paulo Sérgio do Grupo Logos. Por quê? Porque a obra identifica quem está por trás da obra. Do mesmo modo, é revelação natural. Por isso que Paulo diz que o ser humano, pela revelação natural, lá em Romanos 1, ele é deste modo indesculpável perante Deus, porque a revelação natural, somente a revelação natural, torna o homem indesculpável perante Deus, e portanto ele é digno, por exemplo, de juízo. Mas também seria caso contrário, se ele adorasse a Deus, a partir da revelação natural, ele já poderia adorar o Deus verdadeiro. Novamente, mesmo assim, a revelação natural, isto é, a natureza testemunha do seu Criador. Então, as obras de Deus testemunham dele, que existe um ser por trás da criação, não é? Além desse modo de revelação, Deus se apresentou de forma especial, a saber,
pelas Escrituras. Agora, só que tem o seguinte: lembra que Deus pode ser conhecido de uma forma geral, que é a revelação natural, de uma forma especial, e que eu falei também que depois do pecado o homem tornou-se insensato. Aí nós temos uma questão, que por causa do pecado, o ser humano de um modo geral tornou-se insensato, e agora somente os regenerados pela revelação especial conhecem a Deus ao nível mais profundo e, por consequência, rendem-se a Ele ao ponto de lhe prestar culto, adoração e obediência. Então, o pecado é o grande vilão da história, que fez com que a mente humana tornasse-se insensata, né? Ou como diz a própria Bíblia, né? O Deus desse século cegou o entendimento do homem, né? Colocou umas vendas nos olhos, de maneira que ele não pode ver a glória de Deus. Então, o regenerado, e regenerado significa dizer aquele que foi gerado novamente, né? Ou como você preferir, aquela discussão de Jesus e o Nicodemos, né? Aquele que é nascido de novo. Somente ele agora tem a mente iluminada por Deus, né? Uma ideia também do apóstolo Paulo lá escrevendo aos Coríntios, né? Que o homem natural não entende as coisas de Deus porque ela se discerne espiritualmente. Então, só um ser gerado novamente pode compreender esse Deus que, novamente, recapitulando, que ele existe, que ele pode ser conhecido porque ele se revelou, e que infelizmente o pecado tornou o homem insensato, mas agora o homem regenerado pode conhecer a Deus. Seguindo mais adiante, ainda nas páginas 4 e 5, nós podemos então colocar mais ainda um pouco dessa questão aí das páginas 4 e 5. É o seguinte: nunca poderemos conhecer a Deus de forma plena. E o pouco que conhecemos de Deus é porque Ele se revelou. Então, todas as nossas curiosidades, né, nós podemos concluir a partir disso, dessa afirmação, todas as nossas curiosidades, elas não significa dizer que Deus se revelou, que serão supridas, porque existem muitas coisas, como o plano de Deus, por exemplo, para a eternidade, ou para o porvir, ou depois da segunda vinda, né, como muitos prefere. Nós não compreendemos ainda totalmente. Esse Deus existe, esse Deus pode ser conhecido, esse Deus se revelou, o homem, por causa do pecado, tornou-se insensato, mas agora, pela obra do Espírito Santo, nós voltamos novamente a ter esse relacionamento com Deus e podemos conhecer, porém, não de forma plena, né? O conhecimento de Deus a partir de sua revelação natural é uma forma que nós podemos conhecer, né? Um estudo, por exemplo, sobre a sua existência e a sua natureza está aí nas páginas 5 a 12, né? Nós podemos conhecer Deus por meio disso aí, né? Nós podemos, por exemplo, depois colocar aí para vocês as 5 vias de Tomás de Aquino, que é um meio também, ou uma afirmação, ou uma tentativa de mostrar que é racional sim crer nesse Deus e nesse Deus da Bíblia, né? O conhecimento de Deus a partir do seu nome, que é também o conteúdo da nossa apostila. Nós vamos estudar, se não agora nessa videoaula, mas na aula presencial, e o conhecimento de Deus a partir de suas qualidades reveladas. Então, em resumo, todas as nossas aulas ou toda a nossa apostila tem o seguinte sobre essa questão do conhecimento de Deus. Apesar de nós não conhecermos Ele totalmente, nós vamos poder conhecer Deus em nossas aulas, seja nas aulas videoaula ou aula presencial. A partir disso, dessa possibilidade de conhecer Deus, nós vamos conhecer Ele a partir da revelação natural, que são as formas de inferir a existência de Deus por meio de sua criação, a partir da revelação do seu nome. Os nomes de Deus é uma situação também que a gente vai explicar, mas os nomes são de questões revelacionais, e também a partir dos seus atributos, de suas qualidades, nós vamos então poder entender a questão do ser de Deus. Então, ainda continuando,
Agora, nas páginas 5 a 9, nós vamos ver vários argumentos. A gente vai aqui sintetizar. Como eu disse, eu ainda vou colocar para vocês outros autores no nosso grupo de estudo. Se você quiser também pesquisar artigos ou vídeos, por exemplo, como eu já falei, de Tomás de Aquino, das 5 virtudes de Tomás de Aquino, vai acrescentar muito a esse conteúdo que é muito parecido com o que tem na nossa apostila. Então veja bem, afirmamos que nós vamos conhecer Deus a partir da sua revelação natural, da sua revelação especial, que é as Escrituras, né, por meio da identificação do significado dos seus nomes e também dos seus atributos. Então, primeiro ponto vamos conhecer Deus a partir da revelação natural. E aí, como eu já disse, nas páginas 5 a 9, nós temos aí argumentos a favor da crença na existência de Deus. Então, note bem, se você abrir a sua apostila, você vai ver aí. Primeiro argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento ontológico, e assim se segue. Estou falando aqui só para você se situar, abrir aí a sua apostila e aí a gente ir caminhando. Primeiro argumento cosmológico, extraído do princípio de causa e efeito, ou seja, tudo o que existe na criação tem esse princípio de causa e efeito, né? De acordo com a observação das coisas conhecidas e com a própria razão, cada uma dessas coisas teve uma causa, por consequente, deve haver uma causa primária que só pode ser Deus, né? Nós vimos aí, por exemplo, na aula de Pedro Mendes, por exemplo, que a gente falou muito sobre a ideia da teoria da criação por meio do Big Bang. A ciência fala dessa ideia, mas a pergunta é, essa explosão, quem fez? O que causou essa explosão? Então tá baseado nesse argumento aí, desse princípio de causa e efeito. Quem causou essa explosão? A ideia, por exemplo, de Big Bang pode muito bem, eu, por exemplo, particularmente, eu não acredito no Big Bang. Naquela discussão, por exemplo, da última aula, eu sou daqueles que defende a ideia do criacionismo bíblico e principalmente aquela ideia de terra jovem. Depois eu vou colocar outros argumentos para vocês. Na aula presencial, vocês podem me perguntar mais sobre isso, mas eu já coloquei alguns vídeos no grupo, né? Você já pode perceber isso, né? Que eu tenho uma tendência a defender essa ideia de 6 dias, de 24 horas mesmo, né? Então veja, a ideia, por exemplo, de Big Bang, né? Embora eu não seja a favor, mas ela pode muito bem inferir aquela questão de quando Deus diz haja, né, o criar a partir do verbo bará, né, que é criar a partir do nada, por exemplo. A gente pode dizer que esse argumento do Big Bang se associa muito com a ideia do criacionismo bíblico, por exemplo, né? Mas aí a gente viu argumento cosmológico, aí tem o argumento teleológico. O que é isso? É extraído do fato de que cada coisa tem a sua finalidade. Então a coisa não foi só criada, né? Não foi só causada, né? A questão de causa e efeito. Essa coisa que foi criada tem uma finalidade. E a gente vê, por exemplo, você pode pesquisar também os vídeos de Adalto Lourenço ou de Marcos Eberlin, né? Um é físico e o outro é químico. Eles falam muito, né? Eles defendem muito a ideia do design inteligente, né? E quando eles vão explicar, principalmente o físico Adalto Lourenço, ele vai falar o seguinte, né? É que, por exemplo, a rotação, a velocidade da rotação da Terra, a distância do Sol para a Terra, tudo que existe no universo, a quantidade de, por exemplo, de oxigênio, tudo, absolutamente tudo existe com uma finalidade, de maneira que eles resumem o seguinte: o universo tem um ajuste fino, de maneira, por exemplo, que se o Sol fosse mais distante, não haveria possibilidade de haver vida na Terra, não muito distante, só um pouquinho, ou se ele fosse um pouquinho mais próximo, do mesmo modo, não poderia haver vida na Terra. Eles chamam isso de ajuste fino do universo. Então, argumento teológico extraído do fato de que cada coisa tem a sua finalidade e a sua razão de ser.
há um desígnio na natureza. Se há uma finalidade ou um propósito para cada coisa criada, deve haver uma inteligência superior que determinou essa finalidade, ou seja, a coisa não só existe, ele existe de uma forma inteligente, todas as coisas se organizam de uma forma inteligente. A gente, por exemplo, estudando o Marcos Eberlin, ele vai falar dessa questão do DNA da célula. Cada informação ali é uma informação, por exemplo, contida, não é só letra por letra, aquela letra ali, ela tem uma informação genética ali, que vai possibilitar que o nosso organismo, por exemplo, reaja contrário a um vírus, por exemplo, que entrar em nosso corpo. Então a coisa não foi só criada de uma forma engenhosa, a coisa ela foi criada para se autodefender, ou seja, isso não pode ser fruto do acaso, isso aí só pode ter sido uma mente inteligente por trás disso, né? Temos também aí, além do argumento cosmológico, o argumento teleológico, temos o argumento ontológico, extraído do próprio ser do homem. Todo homem tem em si aquilo que os teólogos chamam de o senso de Deus, ou o sensus divinitis, ou seja, o senso da divindade. Por isso que o mundo é tão religioso, porque o homem tem intrinsecamente essa necessidade, né? Essa consciência de adorar algo, alguma coisa acima dele. Ele sente que ele não está só no universo, o homem sente que existe alguma coisa por trás dele. Então esse sensus divinitatis, né? Eu até falei errado a primeira vez, isto é, a consciência de que deve existir alguém maior do que ele, ou do que todas as coisas. A crença em Deus é um fato universal. Depois você abre a sua Bíblia aí, ou o seu computador, ainda seu celular, e abra aí na versão NVI, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 11, na versão NVI. Lá vai dizer que Deus colocou o senso da eternidade no coração do homem, ainda que ele não possa compreender totalmente. Então, o homem, ele tem esse desejo, esse anseio pelo transcendente, né? Você vê que desde do início da história da humanidade, nas tribos indígenas, todos os povos distantes das grandes civilizações, por exemplo, eles adoram alguma coisa. Então, além desse argumento cosmológico, teleológico, ontológico, nós temos aí o argumento moral, extraído do nosso senso de justiça. Todo homem em si mesmo, até uma tribo indígena, com maior ou menor proporção, os índios vão ter um senso de justiça. Ainda que, por exemplo, não seja igual a gente, por exemplo, tem culturas que adotam, por exemplo, o casamento de um homem com duas esposas, por exemplo. Poderia ser também o inverso, mas o fato é que mesmo naquela cultura, se não for uma esposa legalizada, você ter relações com outra esposa é também comparado com o adultério, embora nós acreditamos no casamento monogâmico, ou seja, um casal somente, sem um terceiro, uma terceira pessoa que venha se intrometer, né? Vamos falar aqui como matuto, no nosso casamento. Então, esse argumento moral, todo ser humano tem esse senso de justiça. Aí a gente deve se perguntar, de onde vem então esse senso de justiça? Dizemos que certas ações são boas e que outras são más. De onde vem isso? Que algumas devem ser feitas e outras não. Por que essa distinção moral? Por que existe isso? Por que distinguir entre o certo e o errado? Até uma criança sabe isso. Qual é o padrão desse senso de justiça? Por que é errado atropelar de propósito uma pessoa na rua? De acordo com esse argumento, o padrão de justiça é a existência de um ser moral perfeito, cuja a natureza é o bem último, ou seja, esse senso moral não pode ser outra coisa senão um ser maior que está por trás de tudo isso. Depois você lê lá
a ideia que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 2, que o homem, né, ele tem a lei de Deus escrita no seu coração, e corroborando com essa ideia, né, com esse último argumento, que é o argumento moral. A lei de Deus está escrita no coração do homem, corroborando com tudo isso. Então, todos esses são argumentos a favor da crença na existência de Deus, porque todas essas coisas, elas se encaixam com Deus que a Bíblia descreve. Não sei se você entendeu aqui até agora o X da questão. O ponto é esse, é que são muitas coincidências, né, da criação, né, dessa criação ser inteligente, né, do homem ter esse desejo por adoração, e também, por exemplo, desse senso moral. É muita coincidência, porque tudo isso parece muito com o Deus da Bíblia, descreve muito a forma como Deus criou todas as coisas. Então, o último argumento é o argumento da coerência, extraído da harmonia entre a crença em Deus e os fatos conhecidos. A crença em Deus está em harmonia não só com os fatos da nossa natureza mental e moral, mas também com todos os fenômenos do mundo material. Essa crença explica o universo e o homem, e seus impulsos e a sua natureza. Por isso que nós começamos a aula dizendo que conhecer Deus é um privilégio, porque a partir do conhecimento de Deus, todas as outras coisas se encaixam. Então, até aqui, das páginas 5 a 9, nós vamos concluir dizendo: esses argumentos mostram que deve haver um Deus, uma causa primária que explique a ordem do universo, o propósito que há em cada coisa, o senso de divindade e de justiça que há no coração do homem, a coerência do universo, mas não são suficientes para levar alguém ao Deus pessoal e verdadeiro revelado nas Escrituras. Por isso precisamos da revelação especial de Deus registrada nas Escrituras para conhecê-lo realmente. Aí retoma a ideia de que o pecado distanciou o homem de Deus e tornou o homem insensato, né? O seu coração ficou insensato. Geralmente, coração na Bíblia é uma referência à mente. Então, o homem de coração insensato ou de mente insensata, ele não consegue fazer uma leitura a partir da criação. Ele até pode inferir que existe alguma coisa por trás, mas essa inferência não leva claramente que o autor dessas inferências é o Deus descrito na Bíblia. Por isso que só os regenerados é que podem crer de forma coerente, ainda que nós, com todos esses argumentos, os argumentos naturais e o argumento da revelação especial que as Escrituras, nós não possamos conhecer o Deus totalmente, mas podemos conhecer Deus. E o que nós conhecemos de Deus é um privilégio ímpar, porque podemos conhecer, podemos decidir, melhor dizendo, todas as coisas, e em nada nós ficamos alienados, né? Por isso que, novamente citando o apóstolo Paulo, o homem natural não entende as coisas espirituais, porque essas se discernem espiritualmente. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver... deixa eu ver aqui. Falta muito... vamos continuar então aqui, gente. Vamos continuar. Estava olhando aqui, que eu estou olhando aqui os slides, mas vamos dar continuidade. Então, ainda nas páginas 5 a 9, nós temos aí a questão da cognoscibilidade de Deus. Meu Deus, que quase línguas estranhas. Que é isso, né? Se você for para o dicionário, cognoscibilidade é a qualidade ou a característica do que é cognoscível, ou seja, aquilo que pode ser conhecido ou compreendido ou ainda inteligível. Lá na apostila, ela vai dizer o seguinte, vai definir dessa forma: cognoscibilidade de Deus é a capacidade ou a possibilidade de o ser humano conhecer a Deus. Na teologia e na filosofia, o termo refere-se ao fato de que, embora Deus seja infinito e transcendente, ele pode ser conhecido de forma verdadeira e pessoal, ainda que não possa ser compreendido em sua totalidade. Aí o texto continua sobre cognoscibilidade de Deus. Ele vai dar aí
razões para crer que Deus pode ser conhecido. Primeiro, o fato da revelação. Então, nós podemos conhecer Deus porque Ele se revelou. A revelação pressupõe essa capacidade. Se Deus se revelou, é porque Ele pode ser conhecido. Segundo, o fato de ser o homem criado à imagem de Deus. Lembra que nas outras aulas a gente viu que a ideia de nós sermos criados à imagem de Deus é porque alguns de seus atributos são comunicados a nós, a gente vai ver lá na frente, mas também que ele é uma pessoa e só uma pessoa pode se relacionar com outra. Então, o fato de o homem ser criado à imagem de Deus, que Deus é uma pessoa, essa imagem, segundo Colossenses 3,10, implica o conhecimento de Deus na regeneração. Esse conhecimento que ficou prejudicado com o pecado é restaurado, né? É o que Paulo chama de pleno conhecimento de Deus. Então, primeiro fato, o fato da revelação. O segundo fato, nós sermos a imagem de Deus. E o terceiro fato, a própria afirmação das Escrituras. A Bíblia fala sobre dois tipos de conhecimento. Um é o conhecimento natural, e todos os homens têm por causa da revelação geral, que nós já falamos, ou revelação natural. É o que lemos em Romanos 1, 19 a 21. E o outro é o conhecimento espiritual. Esse conhecimento é salvador, que só os regenerados têm. É um conhecimento, dito de outra forma, para a salvação. É o que nós lemos em João 17,3, em Salmo 9,10, 36,10 e também em João 10,14. Então, nós vimos então aí essa questão da cognoscibilidade de Deus, e nós vamos ver também entre as páginas 5 e 9 a natureza do nosso conhecimento. Esse Deus que se deu a conhecer, como é a natureza, o que nós podemos conhecer dele, qual o tipo de conhecimento que nós temos dele. Então vamos descrever agora a natureza do conhecimento de Deus. Então vai dizer: nosso conhecimento de Deus, ele é limitado, já falamos sobre isso. Nós não podemos conhecer Deus de modo pleno ou exaustivo. Nosso conhecimento de Deus é derivado, é adquirido, não intuitivo. Nós o recebemos através da revelação que ele faz de si mesmo e não por nossa própria intuição. Retomamos agora a ideia da aula de introdução à teologia. Deus não é um ser, não é um objeto, melhor dizendo, que nós possamos levar ao laboratório, desmontar ele para estudar ele minuciosamente. Por isso, nosso conhecimento é derivado. Existe uma revelação de Deus, tanto no ato criador, na manutenção da coisa criada. Chamamos isso de revelação geral. As Escrituras revelam a vontade e propósito. Chamamos isso de revelação especial. Esta revelação, depois da queda, passou a ter caráter redentivo e se efetivou através de teofanias, que é a forma de Deus se apresentar, como na sarça, por exemplo, ou como a imagem de um homem ou de anjo. Profecia, visões, sonhos e todo o registro, né, dos livros inspirados que chamamos de Escritura. Então, essa revelação especial, ela tem um caráter redentivo. Nós podemos formular essa frase de outra forma: essa revelação especial objetiva a salvação do homem. Então, Deus não se revela para se exibir, ele revela-se com o propósito de salvar o homem. E é exatamente por isso que ela não explica muitas de nossas curiosidades, ela só explica aquilo pelo qual ela se propõe, que é revelar o homem, o plano da salvação. O ponto mais alto da revelação especial é encontrado em Cristo, né? O Verbo de Deus encarnado. Então, isso é a natureza do nosso conhecimento. O que mais que é a natureza do nosso conhecimento? Nosso conhecimento de Deus é analógico. Conhecemos a Deus à luz do conhecimento que Ele tem de si mesmo e do tipo de revelação que Ele faz. Isto é, a linguagem que Deus usa para revelar-se a nós só pode ser a nossa, adaptado à nossa realidade, expressa em nossos símbolos e nossos valores. É como se Deus, por exemplo, nós perguntássemos qual é o idioma de Deus. É hebraico, é grego, aramaico, é português, é latim. Qual é o idioma de Deus? Então Deus não tem um idioma. A
forma como ele se revela, os meios, as figuras, são coisas que a gente pode fazer uma analogia. Por isso que diz que a natureza do nosso conhecimento é analógico. Nós podemos analisar, fazer um paralelo a partir daquilo que nós conhecemos. Por exemplo, o braço do Senhor, que é um símbolo de nossa força, da força do homem, ele está dizendo, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Deus não tem braço, nós sabemos que Deus é Espírito. Então isso é uma linguagem, né, figurada, né? Eu gosto muito dessa ideia. Grave isso, pelo amor de Deus, anote na sua Bíblia, anote na sua apostila, porque aí você vai precisar isso para interpretação bíblica, para tudo da sua vida você vai precisar disso aqui, ó. Falamos que a linguagem que Deus usa para revelar-se a nós não pode ser outra senão adaptada à nossa realidade, e eu gosto disso. É, portanto, uma linguagem de acomodação analógica. É por isso que muito dessa revelação deixa de ser compreendido plenamente e às vezes até distorcido, porque nos esquecemos de que é uma comunicação adaptada à nossa realidade. A Bíblia é cheia de antropoformismo é da forma humana a Deus, né? A mão de Deus, já falamos, por exemplo, e antropopatismo, que é dar sentimentos a Deus. A Bíblia é cheia disso, né? A ira de Deus, nós vamos estudar isso, né? O amor de Deus, a misericórdia de Deus, nós fazemos, Deus usa isso numa linguagem analógica, né? Uma linguagem de acomodação. Então, essa linguagem ainda não é adequada, é porque é o que tem, é o que Deus tem para se comunicar conosco. Compreendeu até aí? Então vamos lá. Sentimentos como ira, arrependimento, compaixão, nós podemos ter uma ideia a partir do que nós conhecemos, por exemplo, o que é amor, que é o amor que nós temos de homens para homens. Então Deus fala de amor, que ele é amor, mas Deus não contém amor, ele é o próprio amor, né? A gente vai ver isso mais na frente. Então é uma linguagem de acomodação. A natureza do nosso conhecimento de Deus, ainda falando, nosso conhecimento de Deus, no entanto, ele é verdadeiro. O fato de conhecermos Deus de modo limitado e analógico não torna o nosso conhecimento menos verdadeiro. É aquele que nós podemos ter dentro de nossa capacidade limitada de compreensão, mas não menos acurado. Apesar de ser analógico, é um conhecimento verdadeiro, né? Mas também a natureza do nosso conhecimento de Deus é verdadeiro, mas ele tem um quesinho de incompreensibilidade de Deus, né? Embora possamos conhecer Deus, não podemos compreendê-lo ele totalmente. Aí aqui o autor traz aquelas ideias, né, de soberania de Deus, liberdade humana. A gente vai ver isso na doutrina da salvação. Mas ele traz aqui uma ilustração bem interessante. Ele vai falar aqui a conhecida ilustração do menino que, quando viu o mar pela primeira vez, ele disse assim: o menino nunca tinha nasceu no interior, nunca tinha visto o mar. Aí ele chega no mar pela primeira vez, aí ele diz o seguinte: agora já posso dizer que conheço o mar. Ouvindo o menino, né, um velho marinheiro que estava ao seu lado observou. Aí replicou o menino e disse: pois eu, que tenho passado quase toda a minha vida viajando por ele, não posso dizer que conheço o mar. Ora, ambos estavam dizendo a verdade, mas sob diferentes pontos de vista. O menino realmente teve seu primeiro contato com o mar, ainda que de modo limitado, e podia dizer que conhecia. O marinheiro, por sua vez, já falava de sua falta de conhecimento dos mistérios e da vastidão que existe no mar. Então, de pontos diferentes, você já veja que o menino conheceu o mar de uma forma superficial, o marinheiro já conhecia muito mais, mas sabia que existia muitas mais coisas que teria que conhecer a respeito do mar. Então, assim também é o nosso conhecimento de Deus. Há coisas que nós não compreendemos totalmente, né? Então, meus queridos,
a nossa incompreensibilidade, nós podemos dizer, ele é metafísico, né? Refere à imensidade de Deus, o fato dele não ter medida sem limite. Esse conceito de eternidade, por exemplo, é bem interessante. Nosso conhecimento de Deus, ele é incompreensível, está aí também na apostila de vocês, das páginas 5 a 9, no seu sentido epistemológico, né? Refere à nossa incapacidade de compreendê-lo racionalmente, né? Nossa mente não se encaixa. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele dizia que, quando naquela visão que ele foi ao terceiro céu, ele dizia que viu coisas inefáveis, que não podia falar, que a gente não ia compreender. O autor dos Hebreus, por sua vez, vai dizer para o grupo lá de seus leitores que ele queria falar outras coisas, mas aqueles leitores ainda estavam no leite espiritual, né? Eles não tinham capacidade de se falar assuntos mais profundo. Então veja, de homem para homem, tem homens que acham que as pessoas têm dificuldade de se entender o que ele diz. Imagine de Deus para o homem. E por último, a nossa incompreensibilidade de conhecer Deus se dá no seu sentido teológico, né? Tem tensões na Bíblia, como eu já falei, nessa questão de soberania de Deus, liberdade humana, né? Por que Deus, por exemplo, permitiu que o homem pecasse, sendo ele sendo presciente, e etc, etc e tal, e todas essas questões teológicas que a gente vai ver ao longo do nosso curso. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha chegado até aqui, porque as provas serão baseadas nessa aula.